Fala pessoal, tudo bom? Charles Nader passando aí para dar uma aula para vocês de gerenciamento de risco. Certamente aí alguns de vocês não pensaram em alguns cálculos, né, que nós podemos fazer. E eu vou fazer uma diferença entre duas ações, tá? Para a gente poder entender quando realmente o gerenciamento de risco está fazendo sentido, sim ou não. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, pessoal. O que acontece? Eu separei aqui JBSS3, tá? E também SMIG. E observe primeiro que elas têm valores diferentes de mercado, né? Vamos lá, está aqui, ó. Uma está cotando aí na faixa de 36, 37, 38 reais. E a outra lá na faixa de 13,40, 13,60 reais. É bem diferente esses valores, né? Praticamente aí um terço do valor, né? Para a gente poder estar negociando. Então o que acontece? Quando nós vamos fazer as operações, eu vou batalhar o quê? Um risco-lucro, tá? 3 para 1. Esse é o primeiro início aí para eu poder estar trabalhando realmente com mais saúde dentro do mercado, principalmente quando é o mercado de swing trade, né? Principalmente quando eu posso realmente dormir com o ativo, ficar com tranquilidade, montar essa operação, leva um tempo maior um pouco para eu poder estar montando essa operação. Então eu tenho que ter um setup pré-definido, né? Eu tenho o meu já, trabalho há muitos anos com ele, e vamos lá então agora para o risco 3 para 1. O que acontece? Em determinado ponto, eu batalhei eu estou correndo um risco, né, de 1. Tá? Se eu perder, eu perco 1 aqui, uma porção, certo? Em ambos os papéis. E se eu ganhar, eu quero ganhar 3 vezes mais do que eu vou perder. Então isso daí que é o risco-lucro 3 para 1. E é muito legal para poder trabalhar porque o meu índice de acerto ele pode diminuir bastante, né? Então eu realmente aí, se eu acertar 3 operações, de 10 operações, se eu acertar 3, eu já consigo ter saldo no positivo. Então eu tenho uma margem de erro muito grande, né? Eu posso errar 7 vezes para poder estar ali próximo do 0 a 0 ou um pequeno lucro. Quer dizer, se eu acertar uma quarta operação de 10 e errar 6, já vai fazer uma diferença bem grande para poder estar trazendo então esse dinheiro para o meu bolso aí e eu estar acertando o mercado cada vez mais e conseguir ter realmente aí consistência, né? Então batalhar pelo risco do 3 para 1. Se eu fizer um cálculo mais otimista que eu posso fazer aqui, você vai acertar e está tudo ok, tá? E principalmente aqui quando está sendo pelos ativos, né? Então, por exemplo, se eu comprei JBSS3 para perder 4,4%, em ambos eu vou fazer o cálculo de 4,4%, tá? Se eu entrar em JBSS3 para perder 4,4%, eu estou perdendo 140 centavos, né? E se eu entrar e acabar perdendo lá na CEMIG, o 4,4%, que é o risco da operação, né? Tem um ponto de entrada, o risco da operação, que eu vou sair fora se der tudo errado, tal, e eu vou batalhar o lucro, ok. Mas se der errado, em CEMIG, eu perco 60 centavos. Então aqui já tem uma diferença, 140 centavos se der errado na JBSS3 e o lucro lá, né, o prejuízo de 60 centavos aqui na CEMIG. Ambos a 4,4%. Quando nós vamos fazer o cálculo de operação para operação, pensando no risco-lucro 3 para 1, daqui para cá e daqui para cá, está tudo ok. Se eu perder, eu perco 140 centavos, se eu ganhar, eu ganho 420 centavos. Lembrando que o centavo, a gente pode trabalhar aí até mesmo com frações abaixo de R$1, mas pense bem, quando eu comprar um lote de ações, tá? São 100 ações, eu estou entrando ali para ganhar R$1 o centavo. E isso pode ser R$2 o centavo, R$10 o centavo, R$20 o centavo, conforme o apetite de cada um. Seria a mesma coisa que eu te falar que você estaria comprando um lote, 2 lotes, 5 lotes, 20 lotes, né? Para você poder estar trabalhando. Cada lote são de 100 ações. Então, se eu comprar um lote e perder 140 centavos, eu perdi R$140. E se eu ganhar 420 centavos, eu ganhei R$420. Isso na JBSS3. Aqui está tudo ok. E aqui, então, na CEMIG, tá? O mesmo percentual, 4,4 para cada uma delas. Se eu perder, eu perco aqui 60 centavos. E se eu ganhar, eu ganho 180 centavos. Então, aqui também, na CEMIG 4, está tudo ok, tá? Eu ganho mais do que perco. O problema, né, é quando nós vamos comparar as operações. A operação da JBSS3 com a operação da CEMIG e a operação da CEMIG com a JBSS3. Aí é como eu comentei com vocês.
Se eu fizer um cálculo mais otimista, você ganhou nas duas pontas, não tem nada de errado, e maravilhoso. O problema é que no mercado financeiro, né, você trabalha, a missão do operador dentro do mercado financeiro é equilibrar lucro e prejuízo. Isso significa, então, que vai ter prejuízo e as coisas vão dar errado também, né? E eu tenho que fazer, então, pegar as coisas quando elas dão certo e botar uma grana no bolso, e as coisas quando dão errado, eu tenho que estar pagando esse prejuízo, né? De preferência com o lucro que eu já obtive nas operações anteriores, nas operações que eu vou obter pela frente, tá? Legal. Agora, veja bem, se der errado aqui, ó, se eu tomar o stop, se eu tomar o prejuízo, o risco, né? Se eu tomar o prejuízo, o risco da JBSS3, eu perco 140 centavos na operação. Se eu tiver com um lote, eu perco R$140 nessa operação. E se eu acertar a operação de JBSS, de CEMIG, eu ganho o 3, né, para 1, tá? Eu ganho 3 para 1 da CEMIG, na operação da CEMIG, porém, o meu lucro são de 180 centavos aqui, ó. 180 centavos, se for um lote padrão, R$180. E aí, quando eu vou comparar realmente, né, o risco-lucro 3 para 1 da operação que eu fiz em JBSS3 e perdi 140 centavos, com a operação de CEMIG 4, que eu ganhei 180 centavos, ou seja, eu ganhei R$180, eu ganhei o lucro 3, e aqui eu tenho então o risco 1, né, e o lucro 3. Só que eu ganhei 180 centavos, R$180. Então quer dizer, aqui eu ganhei R$140, tá? E aqui eu ganhei R$180. Pô, é praticamente 1 para 1, né? É 1.1, 1.2 praticamente aí para 1.2 praticamente para 1. Aí não está compensando, não está dando certo. Se eu te fizesse com um lote padrão, perdi R$140. Quando eu ganhei R$180. Aí não tem risco-lucro 3 para 1. Então, para isso, nós temos que realmente aí, trabalhar o gerenciamento de risco, pessoal. Não somente nesta vertente aqui, né, que eu poderia chamar aqui para nós de vertical, tá? Não somente da operação, o risco-lucro 3 para 1, risco-lucro 3 para 1, não somente da operação, e também para uma sequência de operações que eu vou trabalhar dentro do mercado. Aqui eu estou trazendo duas, né? Você tem que, na verdade, estar fazendo esse trabalho quando você vai entrando aí para uma terceira operação, quarta operação, quinta operação, 10ª operação, assim por diante, tá? E não estou dizendo, na verdade, não seria simultaneamente, pode ser em espaço diferente de tempo também, tá? Fiz uma nessa semana, fiz uma na semana que vem, não tem problema. O que importa agora é a gente poder equalizar isso. Que, na verdade, se eu tenho o risco-lucro 3 para 1 dentro da minha operação, mas eu não tenho esse gerenciamento de risco-lucro 3 para 1, né? Não tenho gerenciamento de risco-lucro 3 para 1 dentro das minhas operações, aí, na verdade, quando você ganha praticamente, dependendo do ativo, a mesma coisa, né, que você estava perdendo. Então, aí quebrou todo aquele cálculo. Quer dizer, eu vou depender muito mais de ter um índice de acerto muito maior, né? Como é que nós vamos fazer isso? Eu tenho que fazer por volume financeiro. Quando eu fizer por volume financeiro, vai acontecer uma coisa que vai ser o seguinte, ó, eu vou fazer o cálculo somente aqui para o swing trade, desconsiderando então a alavancagem, tá? E vou fazer o seguinte, ó, se eu comprar R$10.000 de um determinado ativo, esse daqui JBSS3, quantas ações que eu vou poder comprar? Ó, divididos por R$38. Ok. Eu vou poder comprar 263 ações, né? Então, 200 ações aproximadamente, aí, a não ser que eu vá realmente lá para o mercado fracionário, enfim, eu vou arredondar para 200 ações, buscando então o mais próximo que eu puder deste risco-lucro 3 para 1, ok? Para ser bem rígido, eu teria que comprar lá no mercado fracionário e comprar de fato 263, né? Aí, vou preferir fazer em números redondos aqui, 200 ações, ok? Quer dizer, se eu perder agora, eu vou perder R$280. E se eu ganhar? Eu vou ganhar R$840. Bom, na operação eu tenho risco lucro para 1, tudo bem.
Se eu perder agora aqui, eu perco R$280. Vamos anotar aqui para a gente poder se aproximar o máximo possível desse risco lucro 3 para 1. Tá? R$280 é o que eu perco se eu perder. Muito bem. E eu tenho que fazer esse cálculo bem por aqui, calculando a parte do negativo, né? Tá aqui, pronto lá. Estou lá, R$280 se eu perder. E se eu obter o lucro agora dentro da CEMIG, né? Dentro da CEMIG, se eu obter... Quantos papéis que eu tenho que trabalhar em CEMIG? Vamos pegar o mesmo, é o volume financeiro. Ó. Então, os meus R$10.000, tá? Divididos por R$13 cada ação. 769, vamos colocar 700 ações. 700 ações. Eu peguei 180 centavos, quer dizer, quando eu peguei 700, quando eu peguei 700 ações de CEMIG 4, eu estou pegando 7 lotes, cada lote de 100 ações. Isso significa que eu estou correndo o centavo a R$7 o centavo. Se andar 10 centavos, eu ganhei R$70. Né? Se andar 10 centavos ao contrário, eu perdi R$70. Ok. E o lucro ali deu 180 centavos. Então, o que vai acontecer? Ó, vezes 180 centavos, ó, 1.260. Então, aqui sim, eu já começo a obter, né, um risco lucro 3 para 1. Tá? Se eu perder aqui, eu perdi R$280. E se eu ganhar aqui? Se eu ganhar aqui, eu já estou ganhando aproximadamente R$1.260. Então, estou ganhando muito mais do que eu estou perdendo. Né? Então, e veja, a raiz foi o volume de 10 mil ações. Quando eu estou trabalhando realmente com volume financeiro, eu me aproximo muito mais de ter esse risco lucro 3 para 1, tá? Exatamente nessas circunstâncias, que aqui eu perderia R$280 e aqui na CEMIG 4, né, eu estou ganhando R$1.260. Claro que existem outras formas da gente poder ler e interpretar tudo isso daqui. Para mim, o mais importante vai ser eu pegar o pior cenário, né? Que se no pior cenário eu consigo realmente colocar o risco lucro 3 para 1, o meu índice de acerto ele pode cair muito. Né? Eu posso errar muito o mercado, que mesmo assim eu consigo, na verdade, ainda ter lucro. Claro que, se você errar de 10 operações, errar 10, né, amigo? Aí não tem como. Né? Errar 9, está estudando, tem que fazer. Melhor, na verdade, você pegar uma carteira no fundo de investimento, aí, ou enfim, né? Parar de tomar as suas atitudes, as suas decisões. Né? Parar de querer escolher, porque está muito ruim, na verdade. Entendo aí que certamente, né, com o risco lucro 3 para 1, você vê uma coisa, dá uma possibilidade para a gente fazer o seguinte, ó, dá uma possibilidade de eu errar 7 operações e acertar apenas 3. Então, um índice de acerto bem baixo, né? Para quê? Para poder realmente eu conseguir fazer esse dinheiro vir parar aqui dentro do meu bolso. Você vê que normalmente aí o pessoal acerta entre 40% a 60% do tempo, né? Mesmo que você esteja acertando, você está acertando muito, daqui a pouco você começa a errar também. Então, normalmente vai girar entre 40% a 60% do tempo. O risco lucro 3 para 1 por operação, ele vai conseguir realmente trazer dinheiro, né? A partir do momento que você consegue acertar 3, 4 operações ou 5 operações, fica formidável. Você ganha super bem cada vez mais, né? E o problema é quando realmente a gente vai comparar uma operação com outra. Que realmente, se eu fizer aqui com a mesma quantidade de ações para cada papel, né, para cada ativo, e existe uma diferença financeira aqui, né, aí a conta não fecha. Então eu tenho que equalizar, e acho que a melhor forma realmente é de equalizar através aí do volume financeiro, como eu mostrei para vocês. Que aí então, né, eu consigo então perder pouco quando eu perco e ganhar mais aí para quando eu ganho. Então, esse daí, pessoal, é o que eu queria trazer para vocês, certo? Exemplificando um pouquinho aí do gerenciamento de risco, como que ele pode ser feito, dentre outras equações que nós podemos estar estudando aí, naturalmente, né? Essa daí é uma fundamental para você poder aprender realmente e colocar em prática aí a partir de agora. Acredita, operador! Sejam bem-vindos a vir estudar comigo. Eu sou Charles Nader, foi um prazer trazer aí para vocês um pouco de educação financeira. Obrigado.